professor Sérgio novamente. Estamos chegando ao fim dessa nossa viagem, onde estamos buscando compreender quem somos na galeria dos heróis da fé. Sou Sérgio, comentarista dessa revista do segundo trimestre de 2025. Sirvo ao Senhor e minha igreja local, ali como diácono em clube de campo, uma congregação do Ministério de Santo André. E hoje estamos aqui para a aula 10. Depois de tantas pontes, chegamos, enfim, ao nosso... a falar um pouquinho da nossa própria casa, né, que é a Assembleia de Deus. E para conhecer um pouquinho de nossa história, nós mergulharemos nos nossos pioneiros, né? Antes de adentrar aqui na aula, como eu sempre faço, quero trazer para vocês algumas dicas. Algumas aqui muito conhecidas por vocês, outras nem tantos. Primeiro, esse livro do Gideon Alencar. Gideon Alencar é um dos maiores pesquisadores sobre a Assembleia de Deus hoje. E esse livro, Matriz Pentecostal Brasileira, inclusive é um dos livros que eu tenho usado bastante no meu mestrado. É um livro muito bom. Diário de um Pioneiro, obra clássica entre nós assembleanos, e que também é muito importante para conhecer a vida do Gunnar. Essa obra do Emílio Conde, História da Assembleia de Deus no Brasil, o próprio Gideon, que é o Gideon, só para vocês entenderem, o pai dele andou com Orlando Boyer no Nordeste, desbravando e fazendo obra missionária. E o próprio Gideon disse que essa obra do Emílio ela é boa, para nós termos um panorama do que quais são as nossas origens. Mas, como ela foi uma obra escrita ali em 1960, então de 1960 para cá, tem-se pouca ou nenhuma descrição nesse livro. Depois esse combo, né? Outras histórias das Assembleias de Deus. Esse combo ele é muito bom. Esse livro Matriz Pentecostal faz parte, então quem não quiser o combo, quiser comprar a parte, pode comprar, mas o combo é muito importante. Tem as obras do Gideon, tem as obras da doutora Marina Corrêa também, que é uma excelente pesquisadora sobre as Assembleias de Deus. E assim, pessoal, o legal, principalmente a Marina Corrêa, ela não é assembleana, e ela pesquisa a Assembleia de Deus desde o mestrado dela. Ela tem 4 livros escritos sobre a Assembleia de Deus. Ela fez o mestrado, ela fez o doutorado, fez o pós-doc dela, tudo na Assembleia, e tem mais uma obra escrita à parte. Então, são autores aí importantes para nós conhecermos. E você pode falar, mas qual a importância de eu conhecer ou ler alguém que não é da Assembleia? A visão é outra, né? A visão, ela é uma visão de alguém que não é talvez tão apaixonado como nós somos, né? Nós temos o hábito, às vezes, de analisar a nossa história apenas pelo viés da paixão. E essa não é a proposta desse subsídio, principalmente, tá? O que vocês precisam saber sobre o Gunnar, alguns detalhes, a nossa revista está bem rica, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para nós 4 perguntas. Você pode, claro, se você achar por bem, conveniente, levar para discutir com seus alunos. Principalmente agora que a Assembleia de Deus no Brasil inteiro está vivendo um período muito decisivo na sua história. Período onde os seus membros, cansados de alguns abusos, enfim, outras coisas, estão questionando mais. E aí, eu acho que é o momento de fazer a juventude pensar um pouco o papel que ela pode exercer dentro disso, de forma civilizada, respeitosa, mas eu acho que nós estamos vivendo um marco na nossa história. Tanto que os historiadores, o próprio Gideon Alencar, ele fala, é algo que nunca se viu. Enquanto a Assembleia de Deus aí
centenária, sempre os membros foram muito pacíficos e passivos até em certas situações. Então, nosso povo não é revolucionário, nosso povo não é briguento, mas o nosso povo quer uma mudança na mentalidade das nossas lideranças. E quando eu digo lideranças, eu não falo apenas dos pastores presidentes, mas até dos pastores locais também. Eles precisam entender que o corpo de Cristo tem um único dono, uma única cabeça, que é saber Jesus. E que todos nós somos dados para a edificação da igreja, mas com a perspectiva do servir e não do querer ser servido, né? Então, essas obras aqui ficam como indicação. Se você tiver mais alguma e querer indicar, coloca no link, na descrição do link, né, nas respostas, coloca lá, olha, professor, tem uma outra obra que você não citou que eu acho muito importante. É muito legal essa troca de cultura. Eu quero começar essa aula usando esse para refletir do pastor Adailton. Ele escreveu uma revista, Ensinamentos Bíblicos, em 2021, falando sobre a Igreja de Jerusalém. Ele colocou aqui, ó, o cristão, como um todo, não pode se omitir de buscar a experiência pentecostal. Isso daqui, esse para refletir, ele é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos entender se nós somos uma igreja pentecostal ou uma igreja que crê nos dons, mas que não é da vertente do movimento pentecostal. Sérgio, mas há diferença? Sim, há uma diferença. E daqui a pouco nós falaremos. Então, nós precisamos buscar como uma igreja pentecostal. A Assembleia de Deus, ela não é a primeira, né? Vamos dizer assim, o primeiro movimento no Brasil, mas eu acho que enquanto igreja instituída, instituição, ela e a congregação cristã são as primeiras dentro aí do movimento pentecostal clássico. Lembrando que antes da Assembleia e da congregação, haviam ali movimentos de pessoas falando em línguas, mas enquanto instituição, Assembleia de Deus e congregação são as primeiras dentro da primeira onda, como alguns historiadores colocam. E quais as perguntas? As 4 perguntas que eu quero trabalhar nesse subsídio primeiro, Gunnar Wingre seria assembleano nos dias de hoje? Vamos pensar, né? Segunda pergunta, por que Belém do Pará? Será que Deus revela, né, o Belém do Pará por um acaso? Não tinha um outro lugar melhor e Deus manda os missionários para cá? Será que Gunnar já conhecia, tinha ouvido falar de Belém do Pará? Enfim, são questões bem interessantes, tá bom? Para nós discutirmos aqui com os nossos alunos. A terceira pergunta, por que hoje há certa mitificação dos fundadores da Assembleia de Deus? 2 pioneiros esquecidos e vencidos dentro da denominação, que fundaram, mas alçados ao posto de heróis nas últimas décadas? Para pensar também, hein? E por último, a Assembleia de Deus ainda é uma igreja pentecostal? Aliás, existe a Assembleia de Deus no singular ou assembleias? E por que são muitas, variadas, autônomas e às vezes inimigas entre si? Essas são 4 perguntas que, como eu disse, sugestiva. Você pode, como sugestão, você pode levar para os seus alunos e discutir. Eu acho que essa aula próxima, todas essas 3 aulas que restam aqui, elas são importantes para nós discutirmos, porque diz muito do nosso momento e do nosso futuro também. Então vamos começar. Gunnar Wingre seria assembleano nos dias de hoje? E essa pergunta tem uma resposta sim e não. Mas vamos trabalhar primeiro sim. Se for a Assembleia de Deus que ele fundou, a resposta é sim. Como assim, Sérgio? Se foi a que ele fundou, a que ele estabeleceu. Pessoal, a primeira coisa que precisamos entender é o seguinte: os nossos pioneiros, até o Berg, que era menos dado ao estudo em relação ao Gunnar,
eles eram homens de culturas muito à frente da nossa, tá? Quando eles chegam aqui no Brasil, eles chegam com uma mentalidade muito diferente da nossa. E é o que eles querem colocar dentro dessa igreja que eles não fundaram por conta, por primeira opção, tá bom? A primeira opção deles era continuar dentro da ideia da Batista. Eles eram batistas. E como batistas, uma da ideia principal da Igreja Batista é a Assembleia. A Batista ela é uma igreja que não tem no seu nome o título de Assembleia, mas ela vive como uma igreja de Assembleia, uma igreja congregacional. Os membros têm poder de voto, os membros exercem função importante. Até hoje, os pastores são escolhidos porque os membros querem. Então, é, essa é a Assembleia de Deus que o Gunner funda. Primeiro, uma Assembleia onde não tem um dominador, mas tem um corpo de obreiros fortalecidos, obreiros capazes de, teologicamente, culturalmente também, pôr limite nos abusos um do outro. Então, eu acho muito importante. E, acima de tudo, os membros participam enquanto congregação mesmo. Agora, nós temos o nome de Assembleia hoje e não fazemos jus a isso. Nós não escolhemos os nossos pastores locais. Nós, muitas das vezes, como membros, não temos nem voz ativa em algumas decisões. Mas isso vai ser para o próximo slide. Então, Wingler conta que as primeiras perseguições chegaram logo após a exclusão deles da Igreja Batista por meio de um folheto. Nele estava escrito o nome deles e em letras bem legível, todas as igrejas evangélicas estavam prevenidas contra os mesmos. Além de fundar a primeira igreja pentecostal em Belém do Pará, e devido ao seu rápido crescimento, os missionários suecos também realizaram trabalhos sociais nas comunidades convertidas, proporcionando acesso à cultura por meio da música, leitura, estudos bíblicos, entre outras, modificando o modo de vida para aqueles que antes viviam às margens da sociedade, numa condição de extrema pobreza, analfabetismo, doença e etc. Então, esse é um outro ponto que eu respondo que sim, se for a igreja que eles fundaram. Por quê? Olha que interessante aqui, ó, essa definição que a Marina Correia ela dá em relação ao Gunner e a Assembleia de Deus lá nos seus primórdios. Abre aspas, muitas vezes a Assembleia de Deus hoje reproduz as opressões de regimes e instituições que em nada lembram o corpo de Cristo. E isso acontece da pior maneira, muitas vezes com a privatização do sagrado. O Gunnar, em nenhum momento, ele quis privatizar o sagrado para si. Quando ele foi embora, ele não foi embora por conta própria apenas, tá? Mas podemos dizer que, basicamente, ele é convidado a se retirar, para não usar a palavra expulso, porque ele se opõe à institucionalização do jeito que estava começando a ocorrer a partir de 1930, com a criação da convenção, que olha que interessante. O Gunnar é o fundador, mas quem tem a voz de poder na primeira convenção são os pastores brasileiros, e principalmente um que seria consagrado, inclusive nessa convenção, mas que já exercia uma liderança muito grande, que é o Paulo Leivas Macalão. Então, o Gunnar, ele nunca teve essa pretensão de privatizar o sagrado. E quando ele vai embora, todas as coisas que acusavam dele de estar se enriquecendo, carro que ele tinha uma casa, tudo isso, quando foram ver, ele deixou no nome da igreja, ele não deixou nada no nome da sua família. Pelo contrário, quando ele volta, né, para o seu país de origem, chegando lá, ele tem que viver num tipo de abrigo missionário, porque nem casa ele tinha, entendeu? E aqui, pessoal, não faço apologia a isso, eu acho isso desonesto com quem muito trabalha para o reino de Deus, né? É a mesma coisa eu deixar missionários na mão, como acontece em muitas situações. Eu acho que aqueles que abrem trabalho, aqueles que abrem mão, quando a Bíblia diz dos honorários honrosos
e duplos, está falando daqueles que trabalham. Aqueles que trabalham para o Senhor, eles merecem esse reconhecimento. Mas isso às vezes não acontece por conta da privatização do sagrado por parte daqueles que muitas das vezes lideram. Uma outra coisa, ó, a partir daí da despedida de Gurner, e quando a Igreja Assembleia de Deus passa para a mão dos brasileiros principalmente, olha que interessante, a ideia de uma igreja sacerdotal, ou seja, uma assembleia, ela é substituída por uma ideia de ungidos intocáveis do Senhor, que dominam e usurpam a igreja para si. E isso deixa uma marca espiritual danosa, sem contar o processo de acomodação de status e uma ênfase exagerada na solução dos problemas pessoais em detrimento da comunidade. Muitas vezes eu coloco o que eu penso como acima da minha comunidade. E não pode ser assim. Se nós somos um corpo, se nós somos uma assembleia, a comunidade precisa decidir junta e estar acima de qualquer interesse. Então, esse é o primeiro ponto. Sim, o Gurner seria, se voltasse a essa ideia da igreja que ele e sua esposa e o próprio Berg projetaram. Agora, a Assembleia de Deus que tem hoje, eu sou muito eu tenho uma propensão muito grande a dizer que não, porque não era a mentalidade do Gurner, não era a mentalidade. Inclusive, mesmo que nós, hoje, os historiadores, os sociólogos que vão discutir essas ideias, porque isso não é uma ideia só que eu discuto, tá? Vão dizer, não, mas a nossa influência é americana. Nós temos uma Assembleia de Deus brasileira que é fundada por europeus, mas que é muito influenciada pela Assembleia Americana, que foi a primeira a ser fundada. Mesmo assim, nós estamos muito longe, porque eu não vou nem para os Estados Unidos, eu vou aqui para as Assembleias de Deus na Argentina, no Chile. Aqui, eles têm um estilo de governo congregacional, que foge do estilo papal que vem se instalando aí nas Assembleias de Deus no Brasil. Então, é muito interessante isso, por quê? Porque nós temos nas Assembleias de Deus do mundo inteiro um conjunto de presbíteros, tá? Eles entendem que o nome presbítero é honroso, auxiliados por diáconos, que abaixo dos presbíteros são os cargos oficiais, e esses cargos, eles juntos, os presbíteros acima, os diáconos ali supervisionando, dando todo o apoio, eles instituem a liderança da igreja, e isso é votado de tempos em tempos, né? Claro, isso daqui nós precisaríamos estudar muito mais aqui no Brasil, porque nós vivemos, como eu digo, com o nome de Assembleia, mas com um governo bem episcopal, bem papado, né? Nós temos papas no nosso meio, e para tirar essa cultura, nós precisaríamos de muito estudo bíblico, muita orientação para o povo compreender e até para os próprios obreiros compreenderem, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Agora, se for a Assembleia de Deus de hoje, a resposta do Gurner com certeza seria não. Por quê? É interessante que toda teologia tem a cara de seu tempo, tá bom? Mesmo que teólogos se digam inspirados apenas por Deus, o teólogo é um leitor de seu tempo. Isso é uma realidade. Alguns são bons leitores, outros péssimos. Então, surge na Assembleia de Deus uma teologia que o Gurner com certeza não apoiaria, que é a teologia da prosperidade, que tem como um dos critérios quase único de nosso tempo quantitativo, o feitiço de quantidade. A ética é, então, muitas vezes conveniência que convicção, muito mais funcionalidade que fundamento. Qual a ética que rege esse modelo? A do possível, dos fins, justificando os meios. Não se tem mais a priori um bem maior definido e fundante, mas uma relatividade funcional de que, dependendo da necessidade, vale qualquer coisa. Se posso pagar a bênção, comprar o louvor, transformar em moda a adoração,
toda embalada para consumo de indivíduos, quem é que pode, em última instância, definir um objetivo? E Deus. E seja ele quem for, não se meta em querer mudar o projeto de prosperidade, de status quantitativo, que infelizmente ingressou nas Assembleias de Deus. Precisamos ir muito longe. Há muitos tempos atrás, o nosso objetivo era a qualidade, era um culto, talvez não tinha tanta cultura, mas tinha uma teologia bíblica bem fundamentada. Hoje, nós vemos que isso muitas das vezes não acontece. E quando eu coloco aqui essa frase final, e Deus, e seja lá quem for, né? E Deus, porque às vezes o próprio Deus está olhando e dizendo, olha, não é o culto que me agrada, não é a teologia que me agrada, e nós falamos para Deus, não se meta com isso, não queira interferir no nosso projeto. Então, com certeza, a Assembleia de Deus de hoje, o Gunnar não congregaria, não seria. Se for na Assembleia de Deus de hoje, a resposta é não. E essa frase do Gideon Alencar, ela é uma frase que me toca bastante. Nas igrejas pentecostais mais periféricas, a mensagem escatológica ainda é forte. Já nas igrejas de classe média, principalmente nas neopentecostais, o discurso escatológico está fora de moda. Simples, se Jesus voltar agora, vai estragar a festa. O pentecostalismo, fenômeno típico da passagem dos séculos 19 para 20, é absolutamente escatológico. Isso é uma realidade. Nós cremos nos dons. E a vinda do Espírito Santo inaugura aquilo que nós podemos chamar de a era escatológica. E era da nossa natureza assembleana uma mensagem escatológica. Hoje já não, né? Claro, tudo isso, por quê? Porque a Igreja Assembleia de Deus, ela se fortalece e nasce em períodos de guerras, de pobreza, e muitas vezes os irmãos, para escapar disso, viam a volta de Cristo como algo importante. Agora, é fácil para um intelectual de esquerda ridicularizar isso como alienação. Mas, se nós fizermos um esforço para compreender, meus irmãos, isso não está dentro da nossa doutrina. Por quê? Porque é a esperança do céu. Uma outra coisa que a Assembleia de Deus do Gunnar, fundada pelo Gunnar, tinha, era a ideia de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. Hoje, muitas vezes estamos na Assembleia e e nos sentimos não pertencentes a ela. Mas por quê? Porque ela foi privatizada por alguns. Então, só para vocês terem uma ideia da importância da mensagem escatológica, na harpa há cerca de 35 hinos que falam da segunda vinda de Cristo. E muitas das vezes nós negligenciamos tal assunto. Ou quando pregamos com um viés totalmente errado. Pessoal, dito isso, só quero deixar bem ciente a todos aqui que essas questões e as respostas que aí eu, como professor, como escritor, trouxe para vocês, não é a ideia de atacar ninguém aqui, mas é a ideia de nós pensarmos a nossa tão amada Assembleia de Deus. E perguntar, será que ainda existe uma Assembleia de Deus que nós amamos? Esse é o intuito dessa minha gravação, desse subsídio e dessa primeira rodada de perguntas. Será que existe a Assembleia de Deus que nós amamos? Se nós olharmos bem, se não existe a do Gunnar, com certeza talvez não exista a nossa também. Mas o que vamos fazer diante disso? Vamos entregar? Não, vamos lutando enquanto der. Vamos orando, vamos cooperar com a nossa teologia, com o nosso conhecimento, enquanto força tivermos. Agora, a segunda pergunta, por que Belém do Pará? Nós lemos em muitos relatos, e parece até certamente assim, algo que Deus escolheu, porque Belém do Pará era esquecido e não tinha ninguém ali. Gente, não é bem essa realidade, tá bom? Nós precisamos compreender a nossa história a partir da própria, da história verídica. Então vamos lá. Os nossos missionários, eles foram guiados por Deus. Isso eu acredito que foi Deus quem falou para eles que eles viriam para um lugar para direcionar um povo. Mas quando nós falamos de um povo, você pode ser tentado a pensar, não havia igreja em Belém do Pará,
Belém do Pará estava entregue a todo tipo de subdesenvolvimento ou nenhum desenvolvimento. Enfim, eles chegaram aqui no meio da terceira, na época ainda não tinha, né? Mas vamos lá. Era a primeira guerra civil mundial dentro de um país. E não é bem essa história, entendeu? Por quê? Quando eles chegam aqui, eles encontram uma Belém do Pará totalmente diferente, tá bom? O Belém do Pará, ele era basicamente a França do século XX aqui no Brasil, entendeu? A sua obra arquitetônica. Então, claro, o Wingre lá em Chicago, se lembra que na aula passada eu comentei que nós somos mais frutos de Chicago do que de Azusa? Sim, Azusa é importante para nós, mas antes de estudarmos, devemos estudar Azusa, mas também devemos estudar o movimento de Chicago. Sérgio, por que você não pôs na nossa revista o movimento de Chicago? Simples, porque eu não teria espaço para tanto, mas por isso que esse subsídio está aqui indicando. Estude ali o avivamento de Chicago. Vocês verão que, inclusive, a Assembleia de Deus nasce a Assembleia de Deus americana nasce do avivamento de Chicago, assim como a nossa é filha de Chicago. Claro, devemos a Azusa, mas diretamente somos frutos ou filhas de Chicago, né? E ali eles recebem uma profecia de que iriam para Belém do Pará, e foi revelado também que ali eles testemunhariam da salvação para pessoas muito simples. E é que é interessante, porque quando eu vejo alguém falando assim, mas a Assembleia de Deus é só sair, mas isso daqui, criticando o movimento pentecostal, uma das coisas que eles não entendem é o seguinte, é a ideia de pertencimento. É como eu sempre falo quando eu vou ensinar sobre esse assunto. Sabe aquela pessoa que na sua família, que no seu bairro ele é invisível? Quando muitas das vezes ele chega na Assembleia de Deus, né, que é o fruto da nossa aula, ele se torna uma pessoa importante, ele se torna o líder do departamento X, se ele não é o líder, ele tem voz para falar na escola dominical, em um culto. Então, essa é a primeira perspectiva que nós temos da Assembleia. Por isso que eu disse lá no slide anterior, se for a Assembleia que o Gunnar trouxe, a ideia que o Gunnar trouxe, ele com certeza seria. Agora, a ideia que muitas vezes impera em alguns lugares, com certeza o Gunnar não seria, tá bom? Então, Belém do Pará, né? Em 1910, Belém do Pará vivia um momento único na sua história. Qual? O ciclo da borracha encontrava-se no seu apogeu, o luxo, o dinheiro, a urbanização, o glamour europeu. Só que tudo isso contrastava com a realidade típica dos lugares mais miseráveis da terra. A febre amarela matava centenas todo mês, as condições de habitações de higiene estimulavam a epidemia e ameaçavam o sonho de Paris da América. A estrada de ferro de Bragança, que ligava Belém a Bragança, já estava em funcionamento, facilitando o transporte de mercadorias e passageiros. Só para vocês terem uma ideia, a importância dessa ferrovia, é a partir dela que o próprio Berg traz o movimento pentecostal aqui para o Sudeste, traz aqui para São Paulo, né? Ele adentra evangelizando ali, a pé, né? Muitas das vezes, a maioria das vezes a pé, e é isso daí. Então, aqui tem um pequeno mapa dessa trilha para vocês compreenderem que Deus não envia os nossos missionários para qualquer lugar. O Senhor sabe, entenda isso. Deus é o Deus que trabalha na história. E como alguém que trabalha na história, ele sabe aonde ele pode direcionar os seus filhos, né? Ele sabe, quando Jacó e sua família descem para o Egito, é porque ali, naquele momento, estava o necessário para a família de Jacó ser salva da morte. Em Belém do Pará era o lugar ideal para que chegasse o movimento pentecostal e a partir dali se espalhasse Brasil afora, né? Aqui, ó, é uma planta, né, de 1914, é uma réplica que eu encontrei no Google,
e mostrando que era vista essa ligação Belém-Bragança, né? Então, aqui é Belém e aqui é Bragança. Bom, então, a partir de 1897, o dinheiro gerado ali com a comercialização do látex foi importante para trazer todas esses desenvolvimentos para Belém. Ali, só para vocês terem uma ideia, foi criado o primeiro cinema, que é um dos mais antigos do Brasil, em 1912. Então não foi qualquer lugar que o Senhor mandou. O Senhor os mandou porque ali era o lugar da onde podia ser o campo missionário, como foi. Então, quando nós falamos de Belém do Pará, é importante você trazer isso para os jovens, que Deus não os enviou para qualquer lugar e de forma aleatória. O Senhor queria que a mensagem pentecostal se alastrasse mundo Brasil afora. E aconteceu. Ele chegando no lugar certo, estando com as pessoas certas, estando no local e data certa no estado ali do Belém, né? Ou no estado do Pará, e principalmente em Belém, tá bom? A terceira pergunta para nós trabalharmos é: por que há certas mitificações dos fundadores da Assembleia de Deus? Essa é uma pergunta muito interessante que eu sempre eu procurei respostas. E o próprio Gideon Alencar, ele vai trazer uma resposta muito interessante, que note, de 1911, 1918 até 1960, basicamente, a Assembleia de Deus, os nossos pioneiros, eles são invisíveis. São invisíveis. Em 1960, saem as primeiras biografias, alguns colocam isso, devido ao aniversário de 50 anos da igreja, só que eles continuaram esquecidos. As pessoas adentram as nossas igrejas, não sabem quem são os nossos fundadores, da onde viemos, mas em 2011, com o centenário, opa, o Gunnar e o Daniel Berg são estampados em várias e várias camisetas, canecas, vídeos, livros, são repaginados em relação, querendo dar um parecer de que eles sempre foram valorizados, mas infelizmente essa não foi a realidade e não é ainda. Porque se nós valorizássemos o trabalho deles, nós queríamos a Assembleia que o Gunnar fundou, entendeu? Claro, tudo pode melhorar? Pode, mas o interessante é que aquilo que nós melhoramos é justamente para descaracterizar, deixar de fora esse legado. Então, antes de nós falarmos aqui o motivo, eu quero trazer essa definição do filósofo Casiré, que é: o que é mito? Mito, segundo esse filósofo, no primeiro momento, parecem falar apenas sobre o passado. Remete os seus ouvintes a um tempo muito distante e diferente do mundo atual, habitado por entidades diversas e coordenado por seres especiais. No entanto, essas narrativas lidam, ainda que simbolicamente, com questões presentes. Em outras palavras, o que o filósofo Casiré quer falar? Ele quer falar que, muitas das vezes, quando nós queremos embasar atitudes e ações do presente, nós recorremos aos mitos do passado. E foi justamente o que aconteceu. Porque hoje há essa mitificação e há esse interesse? Porque eles vão buscar nos missionários, algumas lideranças, e não todas, embasamento para, principalmente, resgatar e colocar em prática uma cultura do abuso de autoridade e do terror escatológico. Bom, os nossos missionários narravam em suas biografias, em seus relatos, que muitas pessoas que se levantaram contra o movimento assembleano pentecostal foram atacados por animais, sofreram enfermidades, enfim. Nós não vamos entrar nesse mérito, tá bom? Nós não estávamos lá e, assim, acreditamos que os nossos missionários não estejam mentindo. E, claro, gente, eu ainda acredito que quando é por uma obra maior, visando o reino de Deus, a expansão do reino do Senhor e aquilo que for útil,
isso pode acontecer, mas não é como o povo falou aí, irmão, criticou, você vai criticar essa videoaula, Deus vai te matar. Não existe isso. Mas muitos, para justificar esse abuso de autoridade, essa coisa do intocável e pôr o terror escatológico, recorrem, né, a esses relatos dos pioneiros para dizer, se você criticar aqui a minha videoaula, você vai se ver com Deus. Como se o que eu falo, o que eu penso, fosse verdade absoluta. A verdade absoluta é o que as escrituras colocam, né? Então, é essa questão, o porquê que há esse retorno. Infelizmente, na maioria das vezes, não é para uma coisa boa. Não é tipo, olha, vamos trabalhar o exemplo dos nossos missionários, homens de oração, homens de palavra. O Gurner era formado em teologia. Na semana que vem falaremos do Berg, um homem apaixonado. Então, assim, eu acho que tem pessoas que resgatam as histórias dos pioneiros com essa perspectiva, entendeu? Por exemplo, do Berg, uma das coisas que eu resgato sempre dele é como nós fomos ingratos ao Berg. O Berg basicamente morreu numa pobreza e esquecido, entendeu? O Gunnar vai para a Europa, mas se o Gunnar continuasse aqui, gente, ele ia morrer do mesmo jeito. Por quê? Porque os pastores, quando assumem ali a partir de 1930, muitos deles veem nos pioneiros um problema para esses abusos, esses pensamentos de terror escatológico. Os nossos pioneiros, eles queriam só nos destruir, eles queriam deixar uma igreja bem instruída. Inclusive, a ideia de campo, a ideia de ministérios, ministério A, B, C, de uma pessoa ser o cabeça de todo um campo, os nossos missionários, o Gunnar, depois aqueles que vieram antes dele, até os americanos eram contra. No Mensageiro da Paz, você pode buscar um acervo online no Museu Pentecostal, que é gerido, coordenado pelo Isael Araújo. Há lá os Mensageiros da Paz digitalizados, onde nós vemos lá os nossos pioneiros falando, não vamos por esse caminho, né? A igreja é de Cristo, e Cristo deu para que o seu corpo visível pudesse administrar. Eles eram favoráveis à ordenação de ministros, sim, mas não que esses ministros se apoderassem da sua igreja e fizessem não o nepotismo. Eu digo que a coisa pior do que o nepotismo é a oligarquia. Que é a oligarquia? A minha família está em todas as partes, operando e trabalhando em todos os lugares, mas não é visando o crescimento da obra, é muitas das vezes visando a usurpação da igreja, tá bom? E isso, pessoal, eu falo no geral, tá bom? Para nós pensarmos. Então, professor, a última pergunta é: a Assembleia de Deus ainda é uma igreja pentecostal? Isso é uma pergunta que tem me intrigado, porque quando eu olho para o nosso pragmatismo, eu vejo que nós deixamos de ser uma igreja pentecostal há muito tempo. Por quê? Porque, majoritariamente, quando nós falamos de pentecostal, nós estamos falando do falar em línguas como evidência principal do batismo. O que diferencia o movimento pentecostal do carismático é justamente essa. O movimento pentecostal tem uma ênfase muito grande na santificação e no falar em línguas. O movimento carismático, eles também pregam santificação, mas eles acreditam que a evidência do batismo com o Espírito Santo pode ser outra. O choro, o tremer, é uma coisa, não o carismatismo ali de primeira onda, vamos usar essa nomenclatura, mas o carismatismo de hoje, né, ele fala muito mais, por exemplo, de um movimento emocionalista. E o pentecostalismo não é algo que emotivo, ele era baseado em doutrina, baseado na palavra, né? Então, assim, hoje há um vasto, desde as assembleias clássicas e tradicionais, nós temos aí coisas muito folclóricas acontecendo. Então, a resposta a essa pergunta é:
Nós não temos uma assembleia, nós temos assembleias de Deus. E isso é que vem descaracterizando esse pentecostalismo da Assembleia de Deus. Então, que nós possamos resgatar isso também, buscar o dom de falar em línguas, buscar o batismo com o Espírito Santo com evidência, enfim. Por quê? Porque a Assembleia de Deus, ela chegou onde chegou com essa perspectiva. E aqui, ó, nas nossas referências e fontes, estão aqui alguns sites que vocês podem pesquisar, as obras que eu usei para esses slides, tá bom? Mas tem muito mais. Então, a minha proposta aqui, como eu disse, não é atacar ninguém, mas é trazer essas perguntas para que você possa pensar com o seu aluno, querido professor. Que Deus abençoe e até a próxima, no nome de Jesus.